Doutor, o Carlos mandou uma pergunta. Quem é preso em flagrante pode responder ao processo em liberdade? Aí, levada a pessoa que aquela autoridade considera que ela está presa em flagrante delito, então geralmente se a pessoa apresenta resistência, ela é algemada, colocada no chiqueirinho, que é aquele compartimento atrás da viatura policial, e é então levada diante da autoridade policial. E o delegado vai primeiro saber o que aconteceu. Vai ouvir os condutores, que são os policiais, eventualmente testemunhas que tenham presenciado o fato criminoso, o conduzido, e depois ele vai considerar se houve realmente flagrante, se aquela situação é caso de flagrante delito, ou se os agentes se equivocaram. Se o delegado considerar, diante da lei, da Constituição, que realmente é caso de flagrante delito, ele vai lavrar o auto de flagrante delito. Ele vai descrever todo o fato, com a versão de todas as partes, e vai, então, ratificar a prisão em flagrante delito. E aí a pessoa vai ficar presa. Após a prisão, se for um crime considerado pela lei afiançável, se não for crime hediondo, um crime muito grave, com penas muito altas, a autoridade policial pode estabelecer fiança, com um valor que também seja razoável, a depender das condições do crime e das condições financeiras do averiguado, né, do flagranteado. E aí ele estabelece um valor para a prisão em flagrante. E quais são os casos que a própria autoridade policial pode ela mesma soltar o cara? Seja com fiança ou sem fiança. Geralmente penas de até 4 anos. Se o crime for de até 4 anos, o delegado pode ele mesmo ou deixar a pessoa presa ou soltar, mediante condições, o próprio delegado. Não precisa nem mandar para o juiz, ele mesmo solta. Ele faz o flagrante, depois ele concede a liberdade. E aí a pessoa responde o processo em liberdade. Geralmente não é a regra. Geralmente são crimes com penas maiores que chegam até a presença da autoridade policial. E também mesmo nesses crimes mais leves, por vezes a autoridade policial não solta. Ele manda para o juiz de direito nas audiências de custódia. Como agora nós temos a audiência de custódia, o delegado manda para o juiz se vira. Às vezes o delegado fica com receio de soltar, né, para preservar a imagem dele, e aí manda para o juiz de direito na audiência de custódia, que vai acontecer 24 horas após o flagrante delito. E lá o juiz considera se os requisitos legais para a pessoa responder em liberdade estão presentes. Se estiverem, o juiz solta. O juiz revoga a prisão ou caça a prisão em flagrante e deixa a pessoa responder o processo em liberdade.